Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Vamos fazer a primeira aula de 11º ano de movimentos e posição. A posição de um corpo depende sempre do referencial. Nós não podemos dizer se estamos em repouso ou em movimento sem dizermos em relação a quê. Então é necessário ter sempre o referencial. O referencial mais comum foi criado por René Descartes, por isso chama-se referencial cartesiano. No referencial cartesiano, a posição de um corpo no espaço, a 3 dimensões, fica definida em cada instante por 3 coordenadas. No 11º ano, vamos falar sempre de apenas uma coordenada, que pode ser x ou y. A linha que une as diferentes posições vai ser uma linha imaginária e isso chama-se de trajetória. Trajetória pode ser de dois tipos apenas. Ela só pode ser ou retilínea ou curvilínea e a circular é um caso particular da curvilínea. E como é que vamos descrever as posições em coordenadas cartesianas? No movimento retilíneo basta um eixo para identificar a posição e diz que é um movimento unidimensional, apenas uma dimensão. Temos assim o eixo do x e como são posições, deixar aqui em metros, coincidindo esse eixo com a direção da trajetória. Se escolhermos esse eixo como o eixo do x, a posição será dada apenas pela coordenada x. Vamos ter movimentos em que são lançamentos na vertical e vamos escolher o eixo y. A posição num movimento retilíneo é dada por uma única coordenada que depende do referencial escolhido. O referencial deve ser sempre representado. O referencial aqui é esta posição, é o zero, é a relação em que o carrinho está em relação aqui ao zero. Gráficos. Nós podemos descrever um movimento do carrinho através das posições ao longo do tempo e podemos a seguir transformar estas posições num gráfico. O movimento pode ser representado numa única dimensão. Ele sai aqui do A e em 2 segundos vai até a posição 4. Temos aqui a posição 4. Passado 2 segundos, ou já ao 4º segundo, volta para a posição 2, ou vai em sentido contrário. Continua em sentido negativo até a posição menos 1 e até aos 8 segundos vai até a posição menos 3. No final, aos 10 segundos, ele já está na posição 3 e voltou para o sentido positivo da trajetória. Em termos de gráfico, fica assim. Representamos então as posições ao longo do tempo. É importante vermos que o tempo ficará sempre no eixo das abscissas e aqui, apesar de ser x, vamos ter no eixo das ordenadas. Vamos ter x em função do tempo, então vai ser conforme o tempo vai variar. Também nós não teremos nunca tempos negativos. O gráfico nunca terá, não vai continuar para este lado. O gráfico designa-se gráfico de posição-tempo, em que o tempo é a variável independente, que está aqui, independente, e representa-se no eixo horizontal, ao passo que a posição x é a variável dependente. O x vai depender do em que t é que nós estamos a trabalhar. Da leitura do gráfico, podemos tirar algumas conclusões. Sempre que aqui nós temos as posições a aumentar, ele está a ir no sentido positivo. Aqui, por exemplo, neste ponto em que tenho, se eu traçar uma tangente a este ponto, eu vou ver que se continuasse sempre assim, ele estaria sempre nesta posição. Ele aqui vai inverter o sentido. Ele está a ir no sentido positivo. Vamos ver aqui o declive, que vai ser importante. Vai nos dar a velocidade, mas já vamos falar disso. Aqui o declive é positivo, então é sentido positivo. E quando ele começa já a inverter o sentido, aqui vamos ter sentido negativo. E é sempre sentido negativo. Apesar de estar na parte positiva da trajetória, ele já inverteu o sentido aos 2 segundos. E vai ser sempre sentido negativo até aos 8 segundos, em que ele já está na posição menos 3 metros. Depois dos 8 segundos, ele volta a deslocar-se aqui com um declive
que vai ser a velocidade, que vai indicar a variação da posição ao longo do tempo. A partir dos 8 segundos, ele vai no sentido positivo até à posição 3 e aqui aos 10 segundos. Vamos a questões. O gráfico representa o movimento de uma partícula com um movimento retilíneo. Indica a posição da partícula quando inicia o movimento. Então, isto é simples. Temos a posição, está aqui embaixo, e vou escrever posição, que é o x, menos 4, igual a menos 4 metros. Não esquecer nunca as unidades. Aproximadamente, os instantes, indica aproximadamente os instantes em que a partícula passa na origem do referencial. Então, aqui vamos considerar 45 e aqui vamos considerar 2,5 segundos. Então, ele passa e é instante de tempo. Tempo aos 2,5 segundos e a t igual a 45 segundos. Aqui tinha já uma resposta que seria volta de 3 segundos, 3 e 45, eles também pedem aproximadamente. 3. O intervalo de tempo em que a partícula esteve em repouso. Então, repouso é quando a sua posição não altera ao longo do tempo. O tempo foi variando e ela continuou aqui na posição 12. O intervalo de tempo será de 10 a 20 segundos. Então, fica assim. Tempo é repouso, tempo é igual de 10 a 20 segundos. Qual a posição da partícula quando inverteu o sentido do movimento? Nós temos aqui uma inversão, faz sentido positivo, está a aumentar as posições. E quando ele volta, quando aqui inverte o sentido, quando as posições começam a diminuir, é aqui aos 20 metros. Se eles pedissem um instante de tempo, era aos 30 segundos, mas eles estão a pedir a posição em que inverteu o sentido, é aos 20 segundos. Então, é x igual a 20 segundos. Eu já tenho aqui feito, é à posição 20 metros e aos 30 segundos, mas só estão a pedir a posição. O intervalo de tempo em que a partícula se desloca no sentido negativo, então será dos 30 segundos até aos 50 segundos. Okay? Vamos ver aqui, desde que o gráfico esteja com declive negativo, no gráfico de posição, vamos ver que ele está a deslocar-se no sentido negativo. Então, aqui a resposta dos 30 aos 50 segundos. Esta foi a primeira aula de 11º ano. Só para dar a conhecer um pouco um projeto que estou a fazer, que é as turmas online de 10º, 11º e uma turma de Master para exame de Físico-Química A, para ser um mestre no exame de Físico-Química A, para alunos que já terminaram o 10º, 11º e querem melhorar a sua nota no exame de Físico-Química A. Deixo os meus contactos, podem ver mais na descrição e espero que tenham percebido. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários. Entretanto, fiquem com mais alguns vídeos para vos ajudar a estudar esta parte, 11º ano, e até já, estamos juntos.